Neste vídeo, vamos aprender sobre a transferência de bens de unidade para outra no CIPAC. Como sabemos, todo bem permanente da UFAL é cadastrado no CIPAC e é vinculado a um responsável patrimonial. Esse responsável poderá responder por qualquer problema que possa ocorrer com os bens de sua unidade. É importante ressaltar que todo bem retirado de seu local de origem deve ter sua movimentação registrada no CIPAC. Um bem pode ser movimentado por transferência para outra unidade, por movimentação temporária, para casos de bens que precisam ir para garantia ou para manutenção, e movimentação por acautelamento, quando um bem é vinculado temporariamente a um servidor. O objetivo de registrar essas movimentações é assegurar o controle desses bens, zelando assim pelo patrimônio de nossa universidade. Sendo assim, vamos falar primeiramente de transferência ou envio de bens, que se caracteriza pela mudança permanente da unidade patrimonial de um bem ou mais, e pela mudança de seu responsável. Essa movimentação somente pode ser feita através da aplicação transferir ou enviar bens para outra unidade, no portal administrativo do CIPAC. Após entrar no CIPAC, certifique-se de alterar o login para a unidade patrimonial, aquela a qual o bem está vinculado. É importante dizer que unidades patrimoniais são aquelas que possuem diretores próprios, como unidades acadêmicas, pró-reitorias, departamentos e gabinetes. Setores internos dessas unidades, como secretarias, divisões, gerências e coordenações, não possuem diretores patrimoniais, por isso não podem fazer transferências. Continuando, selecione a unidade patrimonial. No nosso caso, a nossa unidade é a Cinfra. Altere para a unidade patrimonial. Em seguida, no portal administrativo, posicione o mouse na aba Patrimônio Móvel, em seguida em Movimentação de Bens e clique em Transferir ou Enviar Bens para outra unidade. Em Dados de Origem, observe que a unidade patrimonial já vem selecionada, ou seja, não é preciso alterá-la. Nos Dados de Destino, clique no botão de Busca Destino e selecione a unidade para a qual o bem será destinado. Nesse caso, utilizaremos como exemplo o Departamento de Contabilidade e Finanças. Em Observações, detalhe o motivo da transferência do bem. Essas observações constarão no termo de responsabilidade gerado após a transferência. Como exemplo, detalharemos que o bem está em ociosidade e foi realocado para atender a demanda do DCF. Após inserir as observações, clique em Continuar. Para consultar o bem desejado inserido na guia de transferência, informe o número do bem no campo Tombamento, caso o tombamento esteja no novo padrão que se inicia pelo ano, por exemplo, 2011-005-971. Caso o tombamento esteja no padrão antigo, que se inicia por 10, utilize o campo Tombo Antigo, por exemplo, 10, 13, 24, 40. Observe que outros filtros podem ser utilizados para consultar os bens, como o período de tombamento e o termo de responsabilidade do bem. Clique em Consultar ao final da página. Após a consulta, selecione o bem e clique em Adicionar bem. Vale lembrar que podem ser feitas várias consultas. Por exemplo, vamos inserir um segundo bem. Clique em Tombamento e insira o novo tombamento. Nesse caso, utilizaremos o tombo 2012-002-491. Clique em Consultar. Lembre-se de adicionar todos os bens desejados. Após adicionar todos os bens, clique em Confirmar. Depois da confirmação da transferência, serão emitidos um novo termo de responsabilidade e uma guia de transferência. Imprima 2 vias da guia, pois o diretor da sua unidade e o diretor da unidade de destino devem assinar e carimbar ambas as vias. Observe que o termo de responsabilidade gerado ainda não possui um bem transferido. Isso significa que o bem ainda não saiu da carga patrimonial da unidade de origem, ou seja, ele ainda está sob responsabilidade do diretor patrimonial de origem. Portanto, não é preciso imprimir uma via do termo por enquanto. Para o bem sair da carga patrimonial da unidade de origem, a unidade de destino deve fazer o recebimento desse bem. Por isso, vamos aprender agora como fazer o recebimento de um bem transferido. Primeiro, é importante dizer que somente o diretor e o agente Cinfra da unidade poderão receber um bem transferido no sistema. Assim, após entrar no CIPAC, altere o login para a unidade patrimonial. No nosso exemplo, o bem foi enviado para o DCF. Clique em Alterar. Em seguida, acesse o portal administrativo, posicione o mouse sobre o menu Patrimônio Móvel, depois em Movimentação de Bens e, por último, clique em Receber bens enviados por outras unidades.
Ao abrir essa aplicação, serão listados todos os bens que foram enviados à sua unidade e não foram nem recebidos nem estornados. Como você pode ver, poderá selecionar todos os bens clicando em todos à esquerda da tela. Seguindo com o nosso exemplo, deve-se localizar o bem que foi enviado. Para isso, sugerimos que busquem o bem através do número da guia de movimentação, à direita da tela. No nosso exemplo, a guia gerada foi a número 5 de 2015. Selecione os bens da guia e clique em Selecionar bens. Confira o bem selecionado e clique em Confirmar. Após confirmação, clique no número da guia à direita e localize na janela que será aberta o termo de responsabilidade. Clique no número do termo para abri-lo. Observe que, após o recebimento do bem no sistema, o bem foi vinculado ao termo. Clique em Imprimir para obter duas vias e encaminhar à divisão de almoxarifado e patrimônio, uma via assinada e carimbada pelo diretor da unidade, rubricada em todas as páginas. Está finalizada então a transferência do bem. Este foi o vídeo de transferência de bens no CIPAC.